Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês que estão aqui, Deus abençoe a vida de vocês que estão em casa. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical. Meu nome é Mateus Alves, sou pastor na Igreja Batista da Lagoinha, no bairro Mangabeiras, em Belo Horizonte. Tenho o privilégio e a responsabilidade de estar aqui nesse domingo para estudar o tema O Milênio. O Milênio. Para isso eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Nós já estamos quase encerrando o nosso estudo de Apocalipse. Se você está aqui ou nos assistindo desde o início, você viu que nós fomos do versículo 1 do primeiro capítulo e nós iremos até o último versículo do capítulo 22. Estamos estudando de forma expositiva o livro de Apocalipse. Muitos mitos já caíram por terra aí. Muitas dúvidas já foram solucionadas do livro de Apocalipse. Sem dúvida alguma, hoje nós entramos no capítulo mais polêmico de todo o livro. Apocalipse capítulo 20, no versículo 4, nós temos a notícia de um reino de Cristo, que no livro de Apocalipse mostra para nós que duraria 1000 anos. Isso aqui divide a escatologia, o estudo das últimas coisas. Existem alguns irmãos que compreendem esse período de 1000 anos de forma literal. Para eles, Jesus reinará de Jerusalém após a sua segunda vinda, no trono de Davi seu pai, durante 1000 anos de Jerusalém, governando toda a terra. Para outros, esse texto mostra uma simbologia do reino de Deus entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Eu queria que nós lembrássemos da opção que nós usamos para estudar o livro de Apocalipse. Nós ficaríamos no preterismo e no futurismo, ou seja, o texto do livro de Apocalipse precisaria fazer noção e sentido para aqueles primeiros leitores, os leitores da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, as igrejas para as quais João escreveu. Mas também teria que fazer sentido para nós, para os irmãos da antiguidade e também para os irmãos que virão aí no futuro, depois de nós. E a forma com que eu vejo Apocalipse capítulo 20 é a forma com que o amilenismo vê, a doutrina que entende que o milênio, esse período de 1000 anos, é um período simbólico e não literal, mas respeitando também todos aqueles que compreendem o pré-milenismo, ou seja, a ideia de que Cristo vem uma segunda vez, isso é um fato, em glória, isso é um fato, e reina de forma literal em Jerusalém, através de Davi, do trono de Davi, seu pai. Nós temos essas duas possibilidades de interpretação. Eu não ficarei com o milênio literal, eu ficarei com o milênio simbólico. E no estudo de hoje quero provar para você porque eu acredito que essa é a melhor leitura de Apocalipse capítulo 20. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua igreja. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou e nos guardou. Obrigado, Deus, porque a tua palavra está diante de nós e nós precisamos estudá-la, e é o Senhor que nos capacita para isso. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, e pedimos ao Senhor, Pai, que na santidade que vem do teu Espírito, nós possamos olhar para o texto, Deus, e com muita humildade tentar compreender tudo aquilo que Ele está dizendo. Que não seja apenas uma escola bíblica, que não seja apenas um estudo, não seja apenas uma pregação, mas que seja, Pai, de fato o poder de Deus nas nossas vidas e nos nossos corações, para praticarmos a certeza da tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você está aqui na sequência desses domingos, se você está aqui desde os primeiros domingos, você vai lembrar que nós separamos o livro de Apocalipse e entendemos que esse livro conta uma história, apenas uma história. A história entre a primeira e segunda vinda de Cristo. E essa história, de acordo com a literatura apocalíptica, é contada várias vezes. A literatura apocalíptica tem uma característica: ela conta a mesma história várias vezes, em forma de ciclo. É aquilo que nós chamamos de revelação cíclica. Nessa revelação cíclica, cada vez que a história é contada, mais detalhes são acrescentados. Então nós estamos diante do capítulo 20 de Apocalipse. Segundo essa ideia, a sétima e última vez que a história é contada. A sétima e última vez que a história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo é contada. Se você não anotou ainda, as vezes, são 7 vezes. Do capítulo 1 ao capítulo 3, a primeira vez. Do capítulo 4 ao capítulo 7, a segunda vez. Do capítulo 8 ao 11, a terceira vez. Do 12 ao 14, a quarta vez.
Do 15 ao 16, a quinta vez. Do 17 ao 19, a sexta vez. E agora nós estamos na sétima e última vez que a história é contada, do capítulo 20 ao capítulo 22. Aqui no capítulo 20, do versículo 1 ao 3, nós iremos ver o que está acontecendo na terra com a igreja, logo após a chegada de Cristo, a sua primeira vinda, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão. Capítulo 20, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele. Aqui o texto está mostrando para nós uma prisão de Satanás. Alguns irmãos compreendem esta prisão de forma literal, são os pré-milenistas. Aqueles que entendem que depois da segunda vinda de Cristo, Satanás literalmente será preso em uma prisão. Estará preso por correntes e não poderá mais enganar as nações, estará restrito nas suas ações. Eu entendo esta prisão de Satanás como algo simbólico e eu quero mostrar para vocês por quê. Primeiro motivo em Mateus capítulo 12, versículo 28 e 29. A Bíblia mostra para nós que um valente não pode chegar em uma casa sem antes amarrar o valente daquela casa. E o texto de Mateus capítulo 12 diz respeito à vinda do Messias, amarrando Satanás no sentido que nós iremos ver daqui a pouco, restringindo o seu poder no sentido que nós iremos ver daqui a pouco, para que o reino de Deus pudesse ser expandido, para que o reino de Deus pudesse ser inaugurado. Fora isso, nós temos no próprio texto de Apocalipse capítulo 20, algumas provas que nós podemos entender esta prisão e este reino de 1000 anos como simbólicos. Por quê? Olha só o versículo 1. A Bíblia mostra para nós chave de um abismo e uma corrente que prende um espírito. Meus irmãos, se isso aqui não for simbólico, como é que uma corrente, como é que uma chave pode prender um espírito? Satanás é um espírito. E o texto está mostrando para nós que ele foi preso por um período de 1000 anos. Mas o texto está mostrando para nós que ele foi preso numa prisão, tudo bem, um abismo. Só que diante de uma corrente e com chave. Será que de fato um anjo pegou uma chave literal e prendeu Satanás com correntes literais? É claro que não. O texto está mostrando para nós uma ação simbólica de uma restrição de poder de Satanás, desde a primeira vinda de Cristo. Por quê? Porque Cristo é o mais valente que o valente de Mateus capítulo 12, e entrou na casa do valente, mas antes amarrou este valente, prendeu este valente e expandiu, inaugurando o seu reino. O texto agora, a partir do capítulo 3, na parte B, vai mostrar para nós o motivo pelo qual Satanás foi preso. Só há uma ação que Deus restringiu em Satanás. No versículo 2, antes do 3, mostra para nós que o Satanás, que o inimigo das nossas almas, é demonstrado como um dragão. Olha o versículo 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Olha só, mais um símbolo. Será que Satanás é um dragão de fato? É um símbolo. Esse texto está cheio de símbolos. Esse texto está mostrando para nós de forma simbólica algo que existe de verdade. Nós não somos, e já falei aqui 1000 vezes, idealistas. O idealismo compreende isso aqui apenas como um jogo de ideias, algo que pode ser que aconteça, ou que só traga uma ideia para aprendermos, mas não. Nós olhamos os símbolos e entendemos que esses símbolos provam uma realidade, mas símbolo é símbolo. E o texto está mostrando para nós chave, corrente, prendendo um espírito, e esse espírito é chamado de dragão. Então o texto está mostrando para nós simbologias de uma realidade. Satanás está preso. Satanás, existe algo em Satanás que ele não pode fazer mais. Existe algo que está restrito a Satanás. O que é? Agora sim, a parte B do versículo 3. Para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Então Satanás não pode fazer uma coisa: enganar as nações. Em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, a Bíblia mostra para nós a grande comissão.
E a grande comissão, com os discípulos recebendo essa ordem de Jesus, logrou êxito. Se nós olharmos para nós hoje aqui na nossa igreja, nós só estamos aqui porque a grande comissão avançou. Nós só estamos aqui porque Satanás foi impedido de enganar as nações, ou seja, Satanás não pode impedir o evangelho de avançar. Lá no livro de Atos, nós já temos provas disso. Em Atos capítulo 8, o evangelho estava em Samaria. Em Atos capítulo 10, em Cesareia. Em Atos capítulo 13 e 14, na Galácia. Em Atos capítulo 16, o evangelho já tinha ido para a Macedônia, 17 também. Em Atos capítulo 18, o evangelho já está na província de Roma chamada Acaia. Em Atos capítulo 19, o evangelho já chegou na província da Ásia Menor, na cidade de Éfeso. Satanás, desde a primeira vinda de Cristo, está restrito em seu poder, no sentido de não poder mais impedir o avanço do evangelho. Em Isaías capítulo 60, a Bíblia mostra para nós que existia um tempo em que as nações andavam em trevas, mas com a vinda do Messias, essas nações receberam luz. Satanás pode te tentar? Pode. Satanás pode tentar barrar o caminho? Pode. Satanás é o inimigo das nossas almas? É. Ele anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar? Sim. Ele domina a vida dos ímpios, cegando o seu entendimento? Sim. Então como é que se dá a prisão de Satanás? Um único motivo, um único objetivo: ele não pode impedir o avanço do evangelho. Ele não pode impedir as outras nações de ouvirem a palavra de Deus. Lembre que antes da primeira vinda de Cristo, o evangelho estava restrito a Israel. Israel tinha os oráculos de Deus, os mistérios de Deus, mas agora todo o mundo e todo aquele que crê em qualquer lugar do mundo pode chamar Jesus de Senhor, pode chamar Deus de Pai, porque Jesus não é o Deus apenas dos judeus, mas é o Deus daquele que tem a fé de Abraão em qualquer lugar do mundo. Então o texto está mostrando para nós um período de tempo em que, de forma simbólica, mostra para nós que Satanás não pode impedir o avanço do evangelho. E isso é chamado de prisão de Satanás. 1000 anos. Será que esse 1000 anos aqui é literal ou simbólico? Eu falei para vocês que na literatura apocalíptica nós temos números que simbolizam realidade. Por exemplo, o número 7 no Apocalipse é o número de Deus. Será que Deus tem 7 espíritos? Porque a Bíblia no livro de Apocalipse mostra 7 espíritos de Deus. Será que Deus tem 7 espíritos? A resposta é claro que não. O número 7 no livro de Apocalipse mostra a totalidade de Deus, a completude de Deus, a perfeição de Deus, o alcance do Espírito de Deus. O número 12 no Apocalipse mostra o povo de Deus, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 144 mil selados. A Bíblia mostra para nós no Apocalipse o número 6 e o número 10 como o número do mal. Lembra da marca da besta? O número da besta? 666. A Bíblia no livro de Apocalipse mostra para nós vários números representando uma realidade, mas são símbolos. Esse 1000 aqui, se for literal, os nossos irmãos pré-milenistas estão certos, aqueles que entendem o milênio literal. Mas dentro de uma literatura apocalíptica e dentro de um texto completamente simbólico, chave, abismo, corrente, dragão, dentro desse texto completamente simbólico, eu entendo esse 1000 anos como um período de tempo perfeito. O tempo que Deus determinou, o tempo que Deus escolheu para a ação de seu povo, para a sua igreja. A primeira vinda de Cristo inicia e termina na segunda vinda de Cristo. Então até lá, até a segunda vinda de Cristo, até o momento determinado por Deus, Satanás não pode impedir o avanço do evangelho. Só que a continuação do versículo 3 vai mostrar para nós que no final desse período chamado 1000 anos, Satanás poderá agir com mais força e com mais veemência. Depois disso, versículo 3 parte C, depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Compreenderam? Então existe um período de tempo que Satanás não pode impedir as nações. Ele pode tentar? Pode. Ele pode perseguir? Pode. Ele pode tentar barrar o caminho? Pode. Ele está ao nosso derredor? Pode. O que ele não pode fazer? Impedir o avanço do evangelho. A prisão de Satanás simboliza apenas isso. Ele não pode impedir o avanço do evangelho. Ele não pode impedir com que as nações conheçam o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, aquele que salva os que têm a fé de Abraão. Só que no final deste período, lá no final deste tempo, Satanás será solto.
e poderá voltar a agir com toda a sua força naquilo que chamamos de grande tribulação. Nós já passamos por esse texto, Apocalipse 12, 13 e um pedaço do 14. Nós já vimos que próximo à segunda vinda de Cristo, Satanás virá com mais força ainda, levantando os seus aliados. Lembra disso? A besta do mar, a besta da terra e a grande meretriz contra o povo de Deus. E nós iremos ver esse momento aqui mesmo no texto, do versículo 7 até o versículo 10. Mas antes de chegar no 7 e no 10, já que aqui na terra Satanás não pode impedir o avanço do evangelho, já que aqui na terra a grande comissão é fiel e verdadeira, já que aqui na terra nós temos o avanço da pregação do evangelho, o que está acontecendo no céu uma hora dessa? O versículo 4 e o versículo 5 nos mostra. Irmãos, igreja é um povo só. Deus não tem dois povos. Deus não tem o povo judeu para ele e o povo igreja para ele. É um povo só, judeu e gentil. Efésios 2, a Bíblia diz que a barreira de separação entre os dois povos foi quebrada por meio de Cristo. Deus tem um povo. Quem? A sua noiva. Quem é a noiva de Cristo? Judeu e gentil que passam por Jesus. Receberam Jesus como Salvador, tanto judeu como gentil, é a igreja. Então Deus só tem um povo. Mas esse povo tem uma parte dele que está no céu. Tem uma parte desse povo que está na terra. Nós somos igreja. O apóstolo Paulo é igreja, não é igreja? Mas o apóstolo Paulo está no céu. Você é igreja, não é igreja? Não faz parte da igreja? É, mas você está na terra. Então, enquanto do versículo 1 ao 3, a igreja está pregando o evangelho, por causa da prisão, que eu já expliquei o que é, de Satanás, lá no céu, pessoas que já morreram com Cristo, estão reinando neste momento. Se alguém perguntar para você o que é o milênio, você vai dizer, é o período em que Satanás não pode impedir o avanço do evangelho. É o período em que a grande comissão está se expandindo e crescendo a cada vez mais. E é o período também em que os que já morreram com Cristo estão agora reinando com Ele no céu. E a prova disso está no versículo 4. Olha o texto. Vi também tronos. A palavra trono no Novo Testamento aparece 67 vezes. Aqui no livro de Apocalipse aparece 47 vezes. Destas 47 vezes, 44 vezes o trono está no céu. Apenas 3 vezes o trono está na terra. E as 3 vezes que o trono está na terra se referem ao trono de Satanás, como um domínio de Satanás. Alguns irmãos compreendem esse texto como uma prova de que aqui na terra terá tronos, em que a igreja estará reinando com Cristo na terra, num período de 1000 anos literais, por causa desse texto. Mas a palavra trono já não ajuda a essa interpretação, porque a maioria, a esmagadora maioria, irmãos, exceção, apenas 3 vezes trono no livro de Apocalipse aparece na terra, 44 vezes a palavra trono aparece no céu. E você vai ver como são mortos fisicamente que estão reinando e não vivos. Porque alguns irmãos entendem que, dada a segunda vinda de Cristo, apenas os justos ressuscitarão. E ressuscitados entrarão para este período de 1000 anos nessa terra, de forma literal, reinando a partir de Jerusalém. Mas o texto vai mostrar para nós que quem está reinando são as almas dos decapitados, almas dos que morreram por causa do testemunho de Jesus. Vi também tronos. Quem está no trono? Versículo 4 continua. E nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Existem tronos, estão sentados nesse trono pessoas que tiveram autoridade para julgar. Eu pergunto para você, quem tem autoridade para julgar, segundo o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6? 1 Coríntios capítulo 6, a Bíblia diz que a igreja julgará o mundo. Está falando aqui de salvo, está falando de igreja. Agora, mais uma forma, mais um tipo de pessoa reinando, é a igreja. Mas aqui até agora, aqueles que Deus deu autoridade para julgar. Agora outras pessoas reinando, que acaba sendo as mesmas. Olha o texto. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então existe a realidade de um reino de Cristo já inaugurado, e este reino de Cristo já inaugurado toca o céu e toca a terra. Aqui na terra é o avanço do evangelho com a prisão de Satanás. Satanás não pode mais impedir o avanço da pregação do evangelho. Aqui no texto simbólico, a prisão simboliza somente isso, porque o texto diz, para não mais enganar as nações. Primeira parte.
A segunda parte deste reinado, agora, mostra para nós o céu. E a literatura apocalíptica faz isso muito bem. É uma literatura que mostra para nós realidades de mundos, tanto o céu quanto a terra. Agora, mostrando para nós no céu o que está acontecendo. Pessoas estão reinando com Cristo. Quais pessoas? Aquelas que Deus deu a autoridade de julgar, ou seja, a igreja. E também aquelas que foram mortas por causa do testemunho de Jesus. Meus irmãos, desde que o mundo é mundo, desde a primeira vinda de Cristo, muitos cristãos são assassinados por causa do evangelho. Muitos cristãos são mortos por causa de sua fé. Lá, quando chegarmos no final deste tempo, no final desta era, próxima à segunda vinda de Cristo, nós veremos mais e mais cristãos sendo mortos e assassinados por causa do evangelho. Aqueles que não adorarem a besta, o sistema contra o povo de Deus, esses não receberam a marca da besta, e por causa disso esses morreram, foram contra o sistema e morreram. Exatamente aquilo que acontecia com os cristãos nos primeiros séculos. Quem ia contra o Império Romano morria ou queimado em praça pública, ou crucificado, ou nos coliseus mordidos por leões. Então, exatamente isso que o texto está mostrando para nós. Existem pessoas nos céus agora. As almas dessas pessoas que morreram estão reinando com Cristo. Mas por que o texto diz, e viveram e reinaram com Cristo? Pega comigo aí, o final do versículo 4, novamente. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa palavra aí, viveram, é a mesma palavra de Lucas capítulo 20, no versículo 38, onde onde Jesus diz que Deus não é Deus dos mortos, e sim de vivos. Mas de quem que ele estava falando no texto de Lucas 20? De Abraão, Isaac e Jacó. Lucas 20, 37 e 38. A Bíblia mostra para nós Jesus falando, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. E o texto estava se referindo a Abraão, Isaac e Jacó. A pergunta que eu faço para você é, Abraão, Isaac, Jacó, está morto ou está vivo? Depende. Se você olhar fisicamente, ele está morto. Eles estão mortos. Mas se você olhar espiritualmente, eles estão vivos. Para Deus, o seu povo sempre está vivo. Só o corpo que foi descansar na sepultura. Mas a parte imaterial daqueles que morrem, sobem para os céus e começam a gozar das benesses da eternidade. Naquilo que chamamos de céu, paraíso, terceiro céu, seio de Abraão. O estado intermediário. Ou seja, é o lugar onde nós habitaremos depois da nossa morte e antes da nossa ressurreição. Na segunda vinda de Cristo, nós seremos ressuscitados para entrar no estado eterno. E aí sim, a nossa morada eterna, o novo céu e a nova terra. O céu, como nós conhecemos hoje, é um estado intermediário. Nós não moraremos lá para sempre. Mas quando Cristo vier e nos ressuscitar e nos der um corpo de glória, nós entraremos aí sim para a eternidade, naquilo que chamamos de novo céu e nova terra. Então, nesse período que nós chamamos de milênio, então, nesse período que o texto mostra para nós de 1000 anos, num texto completamente simbólico, nós entendemos que é o período de tempo em que aqui na terra o avanço do evangelho cresce, cresce e cresce, e ao mesmo tempo aqueles que já morreram estão diante de Cristo, reinando com Ele diretamente do céu. Apocalipse capítulo 4 mostra para nós o trono de Deus. Jaspe, sardônio, esmeraldas, 4 seres viventes, 24 anciãos, os anjos e as demais criaturas, dizendo santo, santo, santo. Mas os 24 anciãos, eu já falei aqui, representam o povo de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, a ideia de que os cristãos que morreram já estão no céu, reinando com Cristo, encontra base bíblica em Apocalipse 20 e Apocalipse capítulo 4. Esse texto mostra para nós homens que morreram e que estão com Cristo nesse momento, vivos espiritualmente. O versículo 5 vai mostrar para nós que nem todos que morreram fazem parte deste reino. Infelizmente, os que morreram sem Cristo já estão pagando pelos seus pecados, também naquilo que chamamos de estado intermediário, ou Hades, o lugar em que os ímpios são lançados depois da sua morte, esperando a ressurreição, para serem lançados agora sim no seu estado eterno, chamado lago de fogo e enxofre. Olha o versículo 5.
Os restantes dos mortos, os ímpios, não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Então, durante esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, os cristãos que morrem se encontram com Cristo, já estão reinando com Ele no céu. Mas aqueles que morreram sem Cristo, não fazem parte dos vivos, como por exemplo Abraão, Isaac e Jacó. Esses fazem parte dos mortos espiritualmente, são lançados no Hades, no estado intermediário. E de lá, meu irmão, a sentença já está decretada. Quando Cristo vier, os ímpios também ressuscitarão. E quando os ímpios ressuscitarem, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Veremos esse juízo final no versículo 11 até o versículo 15 de Apocalipse 20, mas na semana que vem. O texto do versículo 5 continua dizendo: esta é a primeira ressurreição. Esta é a primeira ressurreição. Do que o texto está dizendo? Se você voltar um pouquinho no versículo 5, não pode ser, porque o texto diz: os restantes dos mortos não reviveram, até que se cumprissem os 1000 anos. Será que é isso que é a primeira ressurreição? Claro que não. Então vamos voltar para o versículo 4. Viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Viver e reinar com Cristo é a primeira ressurreição. Para os meus irmãos pré-milenistas, o texto quer dizer que depois da segunda vinda de Cristo, os justos ressuscitam primeiro que os ímpios. Os justos ressuscitam, passam o milênio inteiro com Cristo, e só depois dos 1000 anos os ímpios ressuscitam. É uma forma de interpretar. Os meus irmãos amilenistas entendem, alguns deles, que essa primeira ressurreição simboliza o novo nascimento. Quando uma pessoa nasce de novo, ela ressuscitou espiritualmente. Efésios 2 mostra isso. Mas eu não concordo nem com um, nem com outro. A palavra ressurreição também pode dizer respeito a subir, levantar. Então o texto mostra para mim a primeira ressurreição como o ato de quem morreu com Cristo se levantar e ir aos céus. A sua parte imaterial, ir aos céus, subir aos céus, reinar com Cristo nos céus, é a primeira ressurreição do texto. Não diz respeito nem ao novo nascimento, nem uma ressurreição 1000 anos antes dos ímpios. Eu entendo que a primeira ressurreição aqui diz respeito ao ato de um morto em Cristo ter o seu corpo na sepultura e o seu espírito ser levado a Deus para reinar e viver com Cristo ali. Amém? Agora olha a bênção de você fazer parte da primeira ressurreição. Olha a bênção de você morrer e ser levado a Cristo aos céus, assim como Lázaro em Lucas capítulo 16. Lembra da história do rico e do Lázaro? Ali mostra para nós o estado intermediário. O Lázaro foi para o seio de Abraão. E o rico foi para o Hades. Esse rico não reviveu, ele está morto espiritualmente. E o Lázaro, este viveu, assim como Abraão, Isaac e Jacó estão vivos, porque ele está agora reinando com Cristo direto dos céus. E o texto do versículo 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Bem-aventurado significa mais do que feliz, realizado, completo. O texto está mostrando para nós que quem morre com Cristo e sobe para os céus é bem-aventurado. Porque este que morre com Cristo e sobe para os céus, a segunda morte não tem poder sobre ele. O que é a segunda morte na Escritura Sagrada? O lago de fogo e enxofre. Para aqueles que morrem hoje com Cristo, a certeza é novo céu e nova terra. Por enquanto, antes da ressurreição, céu, terceiro céu, paraíso, seio de Abraão. Depois da ressurreição, novo céu e nova terra. Para os ímpios, a segunda morte é um fato. Morrem agora sem Cristo, vão para o Hades, ressuscitam na segunda vinda de Cristo, para serem lançados no lago de fogo e enxofre. O cristão, ele nasce 2 vezes e morre apenas uma. Ele nasce fisicamente e ele nasce espiritualmente, mas só morre fisicamente. O ímpio morre 2 vezes e nasce apenas uma. Ele nasce da sua mãe, mas morto em seus delitos e pecados. Morre fisicamente e depois alcança a segunda morte. O abandono total de Cristo será lançado no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É por isso que o texto diz: bem-aventurado e santo é aquele que morreu
e subiu para reinar com Cristo. Quem tem parte na primeira ressurreição. Sobre aqueles que morreram e estão no estado intermediário chamado céu, a segunda morte não tem poder sobre eles. Agora, do versículo 7 ao 10, nós veremos uma explicação do final do versículo 3. Volta comigo para o final do versículo 3. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Nós já vimos que Satanás está preso nesse momento, no único sentido. Qualquer coisa que falar contrária a isso aqui, não é verdade. Satanás pode fazer um monte de coisa. A prisão de Satanás simboliza apenas uma coisa: ele não pode impedir o avanço do evangelho. Só que vai chegar um momento em que Deus dará liberdade a Satanás para agir de forma muito pior do que ele já agiu até hoje. Isso não é novidade para você, porque nós já vimos em Apocalipse 12 e 13 essa história. Só que agora nós vemos aqui a mesma história, a grande tribulação, o momento de dificuldade da igreja antes da segunda vinda de Cristo, chamada aqui no livro de Apocalipse de Gog e Magog, só para complicar a nossa vida. Olha o texto aqui, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, o período de tempo em que Deus estabeleceu para o avanço do evangelho, Satanás será solto da sua prisão. O que ele vai fazer? Versículo 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então aqui agora a grande tribulação, o momento de teste final da igreja e ira de Deus sobre os ímpios, é demonstrada com um título: Gog e Magog. Para entender o que significa Gog e Magog, nós precisamos ir para as páginas do Antigo Testamento. Em Gênesis capítulo 10, versículo 2, a Bíblia apresenta pela primeira vez a expressão Magog, um nome de um homem, um neto de Noé. Em Ezequiel 38 e 39, nós vemos essa história repetindo, este nome repetindo, Gog e Magog. O que significa isso? Se você pegar o livro de Ezequiel, do capítulo 36 até o capítulo 48, você tem uma promessa, uma profecia do fim dos tempos. No capítulo 36 de Ezequiel, a promessa da nova aliança. No capítulo 37, a promessa da restauração do povo de Deus. No capítulo 38 e 39, uma batalha final e uma perseguição final contra o povo de Deus. No capítulo 40 até o capítulo 48, o estado eterno, aquilo que chamamos de novo céu e de nova terra. Gog e Magog, em Ezequiel capítulo 38 e 39, mostra para nós o líder de um povo contra o povo de Deus. Gog seria um líder, Magog seria um povo, e este líder com este povo se levantaria contra o povo de Deus. Somente a título de curiosidade, o que Ezequiel estava profetizando a priori, poderia ser a respeito de um homem chamado Antíoco Epifânio. Este homem veio de um reinado dos Seleucidas, que por sua vez vieram do reinado grego dividido de Alexandre o Grande. Esses Seleucidas, eu estou falando de 300 anos antes de Cristo, esses Seleucidas tinha o seu reinado e as suas terras, desde o rio Tigre, lá na Mesopotâmia, até 2 províncias romanas, chamadas Meseque e Tubal, exatamente como a profecia de Ezequiel 38. Então, muito provavelmente, o que Ezequiel estava vendo lá, era este homem que simbolizaria e tipificaria uma perseguição final contra o povo de Deus, naquilo que chamamos de anticristo, e aqueles que forem enganados por ele. Se você está aqui desde o início do estudo de Apocalipse, você vai lembrar da perspectiva profética. Existem as profecias do Antigo Testamento, de forma cumprida, ou 2 ou 3 vezes. O profeta está olhando algo próximo ao seu tempo. Este algo próximo ao seu tempo se cumpre, mas depois tem o cumprimento final. Exatamente como, por exemplo, Jesus em Mateus 24, quando ele diz sobre a destruição de Jerusalém, apontando para uma destruição e perseguição ainda maior e final antes da sua vinda. É isso que significa Gog e Magog. Resumindo, vai ter um líder que vai levantar um povo, que vai perseguir a igreja. Resumindo, é isso. Só que agora, o versículo 9 mostra para nós que esse líder vem com o seu povo para perseguir o povo de Deus. Vamos ver se tem batalha? Vamos ver se o povo de Deus perde? Vamos ver se Deus perde? Olha o versículo 9.
Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Ou seja, este líder, que muito provavelmente será o anticristo, junto com o seu povo, besta do mar, besta da terra, e todos aqueles que seguirem a besta com a sua marca, esse povo se levanta contra o povo de Deus, persegue o povo de Deus, mata o povo de Deus, tenta vencer o povo de Deus, alcança o povo de Deus e persegue o povo de Deus. Está na hora da grande batalha, mas não tem batalha, tem massacre. Olha o texto: desceu porém fogo do céu e os consumiu. O anticristo pode tentar vencer a igreja. Em um certo momento, como nós vimos em Apocalipse 11 e Apocalipse 13, vai ser dado a ele o poder de barrar a igreja, mas vencê-la totalmente, impossível, porque Jesus está conosco desde a sua ascensão até a consumação dos séculos. O texto mostra para nós a tentativa de Satanás. O texto mostra para nós a tentativa de Gog e Magog. O texto mostra para nós a tentativa deste povo contra o povo de Deus, de levantar-se contra uma batalha com o próprio Deus, irmãos. Olha a ousadia, olha a intrepidez do nosso inimigo. Só que o texto diz: desceu o fogo do céu e consumiu a todos. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a Bíblia diz que Deus vencerá os seus inimigos com o sopro da sua boca. Não tem batalha, meu irmão, tem massacre. É Deus vencendo e destruindo os seus inimigos. Quando? Na sua segunda vinda. Versículo 10 mostra o final do Satanás, do dragão, simbolicamente dragão, trazendo para nós a realidade do inimigo das nossas almas. Versículo 10, o diabo, o sedutor deles quem? Gog e Magog, o líder e o povo desse líder contra o povo de Deus. Tem um sedutor, quem? O diabo. O que Deus vai fazer com esse diabo? O que Deus vai fazer com esse espírito que atormenta as nossas vidas, que tentou Adão e Eva, que fez com que o mundo caísse em seus delitos e pecados? O que Deus vai fazer com ele? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. A queda da besta e do falso profeta são narrados em Apocalipse 19. Vocês viram isso aqui semana passada com o Isaías. Onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Gog e Magog, o líder de um povo contra o povo de Deus, e o seu sedutor, Satanás, já estão com os dias contados. Eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, a segunda morte, aquela que quem morre com Cristo não vai experimentar. E por causa disso, meus irmãos, o seu tormento será pelos séculos dos séculos, eternamente condenados. Satanás já está condenado. Satanás já sabe o seu final. Satanás já sabe onde ele vai passar a eternidade. Satanás já sabe o que o espera. Satanás nos atormenta porque ele sabe que ele não tem chance na batalha final. Satanás sabe que ele já está com os dias contados para ser destruído. Mas o triste não é só Satanás. Gog, o líder, também. Magog, o seu povo, também. Mas todos aqueles que não reconhecerem Jesus como Salvador serão lançados no lago de fogo e enxofre junto com Satanás. Se você achou que Satanás era o líder do inferno, o dono do inferno, se enganou. O líder do inferno e o dono do inferno é o Deus Todo-Poderoso, que vai lançar lá todos os seus inimigos, e eles terão que receber a ira de Deus pelos séculos dos séculos. Semana que vem nós veremos o versículo 11 até o versículo 15, o juízo final. E aí nós veremos a ação de Deus em punir os impenitentes pelo livro das obras. Não queira que o livro das obras seja aberto diante de você, mas graças a Deus que os salvos receberão a salvação pelo livro da vida, e os ímpios serão condenados pelo livro das obras. Mas é assunto para a semana que vem. Amém, meus irmãos? Eu sei que hoje foi um pouquinho de detalhe aqui, um pouquinho de detalhe ali, mas não tem como, é o texto. Então, não tem como trazer para você aqui apenas uma superficialidade. Vai ficar no YouTube, lá você dá pause, estuda os textos, comprove tudo que eu estou falando. Eu mostrei aqui 2 ou 3 visões sobre esse texto. Falei para vocês qual que eu defino como verdade, no meu entendimento. Então, estude, compreenda esse texto, porque esse texto, Apocalipse 20, divide
toda a escatologia cristã. É desse texto que nós temos todas as linhas teológicas da escatologia. Amém, meus irmãos? Se ficou alguma dúvida, você pode me chamar no direct do Instagram. Meu Instagram é PR Mateus Alves, Mateus com TH, PR Mateus Alves. Por lá eu tiro as dúvidas aí que pode ter ficado, tanto dos irmãos aqui como os irmãos que estão nos assistindo. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por mais uma escola bíblica. Obrigado, Senhor, por mais um momento de estudo da Tua Palavra. Nos ajude, Pai, de fato a compreender a realidade desse texto. Nos ajude, Pai, a de fato compreender tudo isso que o texto quer dizer para nós. São tantas realidades, Deus, que o Senhor mostrou para João na ilha de Patmos. Mas nós estamos 2000 anos depois de João. Estamos aqui tentando entender o texto. Nos ajude, Pai, a compreender. Nos ajude, Deus, a estudar com fidelidade a Tua Palavra, para que a gente possa ensinar às pessoas a verdade da Escritura Sagrada. Que o Seu nome seja exaltado na nossa vida. Que a gente, Deus, esse povo, a Sua igreja, não tema a morte, porque o que espera o cristão depois da morte é um reino celestial. Deus, e que o Senhor mantenha firme aqueles que participarem da grande tribulação, aqueles que participarem das dificuldades dos dias de Gog e Magog. Deus, que eles possam lembrar, Deus, que não tem batalha, tem massacre. Que eles possam lembrar, Deus, o final da vida de Satanás, o final da obra de Satanás, o lago de fogo e enxofre. E que este inimigo, Deus, não domine a nossa vida, muito pelo contrário, que a gente pise na cabeça dele, assim como o Senhor fez na cruz. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Até a próxima Escola Bíblica Dominical.